Bom dia de novo, gente. É, é, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu costumo falar sempre no início das edições do Planning Skills, que eu fico feliz em perceber a presença de algumas pessoas que, enfim, que já participam desde a primeira edição, sinal de que a gente está no caminho certo e trazendo temas realmente relevantes, né, e de interesse de todos. Eu continuo reforçando que o Planlink Skills é um projeto não só para colaboradores da Planlink, mas para pessoas em geral, né? Então, sempre que a gente divulgar, né, algum tema, alguma sessão que seja interessante, vocês podem compartilhar, podem comunicar pessoas que atuem dentro da indústria, em outras empresas, contanto que elas se inscrevam, né, através do link que a gente disponibiliza. E hoje nós vamos falar de cultura do medo e riscos psicossociais, né? Tivemos a honra, né, de ter o nosso convite aceito pelo Alex, que é um profissional que atua, né, nessa área de psicologia, de assistência a pessoas dentro da área da indústria principalmente, né, segurança do trabalho, e ele está aqui para conversar, né, um bate-papo com a gente, né, sobre esse tema, na verdade, essa questão da NR1 e os riscos psicossociais, né, que é uma coisa, é um tema que já vem sendo discutido já há um bom tempo, e agora se tornou uma exigência, vai ficar durante um ano, né, ainda em fase de observação, vamos dizer assim, mas é um tema bastante relevante e esses riscos psicossociais agora, né, são vistos de uma forma ainda mais relevante dentro do ambiente de trabalho. Então, por conta disso, eu agradeço novamente a aceitação, né, a presença do Alex aqui. Vou passar a palavra para ele para que ele possa se apresentar e iniciar a apresentação. Obrigada, Bom dia. Alex. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Eu falo, Alessandro, na realidade, agradecer a Planlink pelo convite, né? Eu acho que, para mim, isso, na realidade, é uma questão do meu dia a dia. Eu amo fazer isso. Eu acho que trouxe isso para a minha vida, falar sobre saúde mental. Eu trabalho aí, falando um pouco sobre quem é o Alex. Não gosto muito, pessoal, da questão do currículo, formado não sei aonde, fez não sei o quê. Acho que isso faz parte do nosso dia a dia, mas o Alex é um cearense aí de 48 anos, tem duas pequenas, maravilhosas filhas, casado. Ou seja, vocês sabem que eu sou um cara comandado, né? Eu tenho três mulheres na minha vida, então eu não mando em nada dentro de casa, só faço dizer sim, senhoras, todos os dias. Então, atuo já em saúde mental, pessoal, desde 2007, quando eu entrei na gestão de um hospital psiquiátrico, onde eu cheguei até a presidir essa instituição. Então, eu conheço, vamos dizer assim, turma, a saúde mental de todos os lados, tá? Dessa prevenção, que o assunto, eu acho que é a coisa que nós estamos trazendo aqui hoje, é prevenir, né? Tentar prevenir o máximo possível que a pessoa possa vir a ter uma situação de afastamento por saúde mental, até, infelizmente, ver aquelas pessoas que têm ali, que, infelizmente, por questões de necessidade, estarem internadas, né, em um hospital, em uma unidade de saúde mental, que eu sei que, cuidado também, por favor, tem muito filme aí que fala muita coisa e não é aquilo dos filmes, tá certo? Mas, realmente, quando você olha um hospital psiquiátrico, você olha assim, você fica, poxa, será que como é que aconteceu isso, né? Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre essa cultura do medo, do risco psicossocial, como a Alessandra colocou, esse adiamento, né, Alessandra, que tivemos aí por um ano. Vou compartilhar a minha tela para a gente começar a tocar aqui o assunto, e aí fiquem à vontade de fazer as perguntas aí, a Alessandra me passa, se tiverem no chat, e eu vou tentando aqui, junto com vocês, contribuir, dividir com vocês esse conhecimento que a gente tem aí já. Só Camarelo são mais de 5 anos atuando dentro de empresas, sempre com esse olhar, com essa visão de prevenir o adoecimento e saúde mental. Estão vendo minha tela? Tudo certo aí, Alessandra? Está aparecendo direitinho? Bem, pessoal, o tema hoje é como está aqui, né? Cultura do medo e risco psicossocial. Quando o silêncio realmente se torna um risco invisível. Eu sempre trago, turma, que uma das coisas, tem até um vídeo meu na minha rede social que eu coloco assim: a coisa mais importante que todo gestor deveria fazer hoje dentro da empresa era abrir espaço para falar sobre esse tema. O silêncio sobre esse tema, a falta de conversa sobre esse tema, a falta de informação, a falta de liberdade para se falar sobre a condição psicossocial que eu me encontro, e aí entra medo, preconceito e um monte de coisa, é muito mais nocivo do que simplesmente dizer que o ambiente tem um risco psicossocial.
Porque se você não tem a liberdade para falar, para externar aquilo que está sentindo, sem ter o medo, né, sem ter aquele receio de que vai sofrer uma punição, você fica preso. Eu gosto de fazer um comparativo muito interessante. Quando eu estou com a dor de dente, e aquela dor de dente, ela é uma coisa que incapacita, né? Eu não sei quem está aqui que já teve, eu já tive uma dor de um canal que estourou aqui num dente, que eu tive que sair de madrugada de um evento que eu estava, buscar um atendimento de 24 horas, porque eu não conseguia suportar aquela dor daquele dente, né? Você fala para todo mundo, né? Ah, eu tô com uma dor de dente, eu não fui hoje porque eu fui ao dentista. E aí está com a dor emocional que é tão incapacitante quanto, num sofrimento enorme, mas você nunca vai dizer para alguém que você procurou um psiquiatra, que você procurou um psicólogo. Porque na sua cabeça, e infelizmente na cabeça da sociedade, você fica improdutivo se você disser que está sentindo alguma coisa em relação à questão emocional. E a primeira pergunta que eu faço, você já perguntou para você, ou perguntou para o seu colega, como está se sentindo hoje? Você amanheceu o seu dia e parou para perceber como é que você está se sentindo? Pessoal, a forma como nós estamos nos sentindo, ela pode balizar o nosso dia inteiro. Se eu acordo mais agitado, eu tendo a ter um dia mais agitado. Se eu acordo mais deprimido, eu tendo a ter um dia mais deprimido. Eu não estou falando aqui em adoecimento, tá, pessoal? Estar deprimido, estar agitado, estar nervoso, estar alegre, estar triste, são condições sentimentais de qualquer ser humano. Isso não está dizendo nada a ver com a condição de um possível adoecimento ou de uma condição de saúde, tá? Mas tem dia que você acorda mais chateado, dia que você não dormiu tão bem, você acorda um pouco mais cansado, você está passando por uma situação familiar, uma situação na sua vida que está deixando você um pouco mais deprimido, mais triste, ou você está num momento muito feliz, está tendo uma situação muito boa na sua vida, você está mais alegre. Então, pessoal, o sentimento, ele vai ser diretamente responsável pelo seu dia. E aí o seu dia ele vai ser modulado de acordo com esse sentimento. Você vai passar o seu dia e pode ser que você tenha uma manhã maravilhosa, de repente, pá, aconteceu um problema no meio da tarde. Infelizmente, nós fechamos o dia com a última coisa que aconteceu com a gente. Isso é normal, tá, turma? A gente pode ter tido um dia espetacular. Aí no final do dia teve um problema, pronto, meu dia não valeu nada. E é assim. Porque nós, seres humanos, vivemos nesse contexto de sentimentos. A gente passa o tempo todo convivendo e reagindo a sentimentos. Seja o nosso sentimento em relação a alguém, em relação a gente, em relação ao que está acontecendo para tomar uma decisão, ou seja em relação ao outro. Por isso que eu até falo, pelo amor de Deus, não discuta no WhatsApp. Não discuta no WhatsApp, porque o WhatsApp, se não for por áudio, você não tem a menor ideia do que a pessoa está falando. Vocês estão achando, nós começamos a fazer na nossa mente uma projeção do que a gente acha que a pessoa está dizendo e como ela está falando. Só que você não sabe o que está acontecendo do outro lado. E acaba gerando uma confusão, porque você fica achando que a pessoa está falando de uma forma ou está verbalizando do jeito. Porque nossa comunicação, na sua maioria, ela não é por texto, é por fala e por gesto. Certo? Então, a primeira coisa que eu coloco para vocês é: pare para olhar como é que vocês estão. E outra, no ambiente de trabalho, dê um bom dia para o seu colega e pergunte para ele: como é que você está hoje? Isso já é um passo inicial nesse processo da quebra do silêncio e do início de começar a se importar e a cuidar. Mas, turma, assim, o que a gente está falando? Eu acho que talvez aqui vocês tenham assistido vários vídeos, ou várias palestras, ou vários cursos, porque a NR1, né, Alessandra, que a gente tem aí uma enxurrada de informações, né? Eu acho que desde quando começou a mudança ali em agosto, algumas guerras a gente vem se desistindo. Sim, tem razão, é isso mesmo. E a gente acabou que foi enxurrada de informação. Turma, 2021, eu solicitei à equipe lá do hospital que eu trabalhava, a paciência do trabalho, já um levantamento sobre a questão de risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho. Porque eu entendi que quando você trabalha com questão de saúde no ambiente de trabalho, o ponto mais importante é a prevenção. É você tentar prevenir que aquele acidente, aquela coisa aconteça.
E a gente não tinha, e começava-se aos poucos a se discutir sobre como é que eu faço prevenção para uma coisa que não é tão clara e tão tácita como a questão da saúde mental, né? E aí, naquela época, o responsável da área hoje de trabalho me trouxe que já existia desde há muito tempo NRs para quem trabalha embarcado, onde é obrigatória a questão do acompanhamento psicossocial, NR onde você tem lá para quem trabalha com carros com combustíveis, né, inflamáveis também, tem a obrigação do acompanhamento psicossocial. E eu, naquela época, dizia: olha, se em algum momento esse tema aqui, que é amarelo, ele vai cair dentro de uma esfera que é da esfera preventiva. Ele vai entrar na esfera preventiva, porque é uma lógica de tentar antever o máximo possível se aquela condição ambiental pode estar ocasionando esse adoecimento. E dito feito, aconteceu, né? Quem está aqui talvez saiba que 2017 já trouxe essa questão, né? Apenas não estava claramente escrito lá no papel que tinha que ter no PGR. E também a gente tem aí uma, para quem não sabe, uma ISO 45003 de 2021, ou seja, já tem um tempinho, que ela traz ali já a questão do risco psicossocial, tá? Então, a gente tem os dados, mas que esse tema traz, coloca na mesa, na verdade? A gente está falando de segurança psicológica. O grande tema aqui é ter um ambiente seguro psicologicamente, né? Porque se eu tenho um ambiente seguro psicologicamente, porque tudo que está posto, pessoal, como medição da ANR, tudo que está posto como os riscos psicossociais, tudo se encaixa num tema macro chamado segurança psicológica. E quando você fala de segurança psicológica, você não pode ter ambiente de medo, você não pode ter ambiente de silêncio, você não pode ter ambiente onde a pessoa se sinta pressionada a não externar aquilo que ela está sentindo. E, então, você tem que ter um ambiente seguro psicologicamente para que você possa ter essa condição de um bem-estar emocional e para que você possa, inclusive, como todo mundo vai estar vivendo daqui a pouco, atendendo a norma técnica e tendo aí realmente, né, um PGR onde o risco psicossocial é baixo, onde você tem as ações que contribuem para evitar esses riscos. E aí, falando sobre isso, existe uma autora, a Amy Edmondson, que ela talvez seja a mais autora do mundo em relação a esse tema. Então, o que é? É a crença compartilhada de que o ambiente seguro para riscos interpessoais, onde as pessoas se sentem à vontade para expressar sem medo de constrangimento, rejeição ou punição. Então, isso é ser seguro. Tá? Ser seguro é eu ter esse espaço de me expressar, é ter esse espaço de não me sentir constrangido, é ter esse espaço de não achar que eu vou ser punido porque eu me externei que eu não estou bem hoje, que por acaso eu não estou me sentindo bem e que eu preciso procurar um acompanhamento psicossocial e que eu preciso ter um plantão psicológico e eu vou lá na minha empresa ser atendido porque eu não tenho medo, porque eu sei que se eu sair está tudo bem, faz parte do processo, faz parte do dia a dia e eu tenho que ter acolhimento em relação a isso, tá? Então, essa é uma ideia, essa é uma formatação desse conceito inicial do que é segurança psicológica. E aí, meus amigos, 2021, pesquisa que foi feita, já traz aí que 76% dos colaboradores já relatavam sintomas de saúde mental. Alex, isso aí foi depois da pandemia? Não, turma. Aqui é pós-pandêmico, sim. Mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. Nós não viramos o país mais ansioso do mundo depois que a pandemia aconteceu. A gente já está nesse ranking aí, infelizmente, não muito bacana, desde 2019. Então a gente já vinha sentindo isso. Só que, lógico, evidentemente, o momento pandemia ele externa muita coisa, ele traz muita coisa para a mesa, né? Quando você mistura ali casa e trabalho ao mesmo tempo, e ele também coloca a gente para refletir sobre a afinidade, né? Porque a gente se foi colocado na nossa cara que nós somos seres humanos e que nós somos finitos e que a gente não sabe a hora que a gente vai. E aí teve uma mudança, pessoal, gigantesca de repensar isso. Todo mundo passou a repensar a sua vida, todo mundo passou a olhar diferente para o ambiente de trabalho, todo mundo passou a repensar o que estava acontecendo no seu dia a dia, refletiu em divórcios, refletiu em jovens que começaram a questionar o modelo de trabalho, começaram a ter grandes, né, processos de demissões que as pessoas disseram, não vale a pena eu ficar aqui,
sofrendo essa pressão, esse ambiente ruim, e ainda por cima correndo o risco de adoecer. Então, esse reflexo ele veio porque houve essa reflexão feita por nós devido a esse momento da pandemia. E aí, só 36% das pessoas se sentiam seguros de falar sobre isso no ambiente de trabalho. Ou seja, não se fala, não se falava, ainda não se fala, tá, turma? Por incrível que pareça, eu tive antes de ontem num evento com educadores, tá? Diretores de escola, de umas 45 escolas e colégios aqui que foram convidados para esse evento. Eu tive numa mesa onde eu conversei praticamente com todos e praticamente 90% não tinha nenhuma ação para o professor. 90% não fazia nada. Simplesmente o professor era uma ferramenta, inclusive meio que descartada, certo? E a preocupação era só com o aluno. Então, assim, como é que você tem um profissional dentro do seu ambiente que ele é fundamental para você e você não se preocupa com ele porque você acha que ele é descartável? Até algumas falas, tá, pessoal, que eu fiquei assustado de alguns gestores trazendo algumas realidades que eu me assustei na hora que eu ouvi isso falarem. Mas, enfim, a realidade, infelizmente, aí em muitos ambientes, no ambiente educacional, no ambiente industrial, no ambiente de serviço, não está fugindo muito a isso, não. Mas ainda bem que nós estamos aqui para discutir isso, e ainda bem que nós estamos fazendo esse trabalho, e eu vejo esse trabalho acontecendo cada dia mais nas empresas, e eu acredito que com a chegada dessa nova NR1, com o entendimento correto, eu acho que a NR também ela foi muito mal posta no mercado, muito faltou explicação, acho que precisava ter sido melhor formatada, melhor explicada. Eu acho que esse adiamento é importante para que possa acabar boa parte da confusão que está tendo. Eu já vi de tudo que vocês possam imaginar, de falas de sim, é assim, é assado, não é assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, acho que cabe realmente, mas eu vejo que isso está trazendo um grande avanço nesse momento. E quais são as barreiras para essa questão da segurança? Porque estão falando questão do medo. Nós temos a cultura de medo e punição, onde ainda, infelizmente, ainda há uma gestão ainda no formato muito mais de eu prefiro estar cobrando e punindo porque isso vai fazer a pessoa realizar. Não tem tem a visão de muito mais de comando e controle, de imposição de medo, porque acha que é assim que as pessoas vão conseguir performar, porque se eu fizer isso, eu mostro força, eu sou gestor porque eu sou assim. Isso está completamente errado. Isso só tem N estudos, inclusive o Google tem um grande estudo feito sobre o tema, projeto Aristóteles, Arquimedes, onde o Google lá em 2013, se eu não me engano, 14, ele fez um grande levantamento e provou que os grupos que tinham dentro da Google, onde tinha segurança psicológica, a escola do Filho estudar, eu tiver 2 pessoas afastadas de problemas de saúde mental. Exatamente. A pressão está total em cima deles. E aí, lá no Google, eles foram ver o seguinte: as equipes que tinham um ambiente mais seguro psicologicamente performavam melhor. Então, no Google, há mais de 10 anos, esse assunto é obrigatório como modelo de performance. Não é porque eles são bonzinhos com as pessoas, é porque eles estão vendo que isso faz dar maiores resultados. Tá? A autoridade, como eu falei, a liderança que é muito autoritária e muito reativa, ela não propõe, ela simplesmente fica só reagindo aos problemas e mandando dar no ordem, dando ordem, dando ordem. A proibição, né, o silêncio, eu censuro as pessoas, eu silencio de forma estratégica, eu não dou oportunidade, eu não deixo elas falarem, eu só faço dizer assim e ponto final, tá? Aí entra, lógico, o racismo, sexismo, as microagressões, as falas que a gente às vezes, infelizmente, normaliza, mas que não podem ser normalizadas. A gente não sabe a condição do outro, então a gente às vezes acaba falando coisas que para a gente parece bobagem, mas para o outro não é. E aqui eu estou falando porque realmente a gente tem acompanhado algumas situações. Imagine uma fala muito comum, que não sei como é que quais são as regiões que vocês estão, mas existe uma expressão assim bem na minha a cultura nordestina que é serviço de corra. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Que é muito comum, tá? Muito comum. E aí foi um fato que a gente conviveu. Estava no ambiente da Amarelo, e aí estava lá a gestora de marketing, a responsável técnica e psicóloga, e tinha um rapaz fazendo a colocação de uns adesivos naquele ambiente, né? E uma pessoa daquele ambiente, de uma outra empresa, começou a brincar e tal, e vendo aquele trabalho muito duro, muito difícil, de cortar o adesivo, de colar, detalhamento muito.
né, muito complexo e muito difícil. Ela brincou, poxa, serviço para corno isso, né? Só que ela não sabia que o rapaz estava passando naquele momento, e aí também, coitada, né? Vamos dizer assim, vamos lá pro lado dela, por uma situação. Aquilo detonou um gatilho emocional que vocês não têm ideia. Só que esse rapaz estava trabalhando no ambiente com um estilete, super afiado, né? Não chegou a acontecer nada, mas que ele ficou super nervoso, começou a suar, e aí a gestora de marketing, né, com a capacitação que a gente sempre deu para todos os colaboradores de ter uma escutativa, uma percepção do que acontece ali, para poder prevenir situações como essa, olhou para ele, conversou com ele, chamou a psicóloga da gente e levou ele para uma sala para conversar. O rapaz riu naquela hora. Alex, e aí? A gente não sabe, pessoal. Então a gente às vezes tem que ter um pouquinho de cuidado de que a gente está falando. E, infelizmente, a gente tem expressões nossas do dia a dia que parecem brincadeiras, mas que, infelizmente, pode estar ferindo alguém. Tá? E tem a questão da falta de estrutura de feedback. Você não consegue conversar. O gestor não te pergunta o que é que você acha. Ele simplesmente passa batido a tua opinião. Tá? Agora, assim, o que a segurança psicológica não é? Não é ausência de conflito. Sim, empresa tem conflito, pessoal. Conflito faz parte do dia a dia do negócio. E o conflito, em alguns momentos, ele faz parte do crescimento da empresa. A discordância, a opinião divergente, o conflito pelo melhor momento, pelo crescimento, ele é essencial. A gente não pode perder isso. Isso aqui, não ter conflitos, não é ser seguro, pelo contrário. Tá? Existe a própria Edmundo, ela fala de um grande expoente da área financeira americana, que é o Rei Dalio, que é a empresa de capital, onde há muito conflito por resultados. Agradar a todos não é ciência psicológica, não é ciência psicológica, tá? Não ter cobrança também não é. Sim, tem cobrança, sim, tem que bater meta, tem que ter resultado, tem que entregar aquilo ali. Isso é parte de crescimento pessoal e crescimento da empresa. Permissividade total, não dá para ser 100%, não é permissividade total, é segurança psicológica, tem que ter regra, as regras precisam acontecer para o bem comum acontecer. Netflix tem um livro muito bom que fala sobre a regra não ter regra, mas não é que não tenha regra, existe regra sim, só que essa regra ela é adaptável, eu consigo me adaptar nas regras, tá? Inclusive, por exemplo, lá eles têm na Netflix uma situação que eu tiro férias quando eu puder, né? Eu tiro férias quando eu achar melhor que termine o meu prazo. Só que tem alguns setores que tem algumas épocas do ano que eles não podem tirar férias, porque naquela época do ano é uma época crucial que todo mundo esteja lá trabalhando, e naquela época não pode. Então, assim, há um regramento, há um nível de controles. Não pode ser tudo, posso tudo e faço tudo do jeito que eu quiser, porque tem objetivos e metas a serem entregues. Espaço para conflitos saudáveis, promover respeito mútuo, cultura de aprendizagem com responsabilidade e liderar com responsabilidade. Isso faz parte de coisas que a gente confunde muitas vezes com segurança psicológica. E quais são os 4 pilares desse tema? Que aí eu trago isso, porque isso é muito do que vocês vão observar quando vocês estiverem atuando ou quando as pessoas estiverem falando muito mais sobre a questão de realmente voltar, né? A NR deu uma esfriada agora, a gente deu uma... Todo mundo, pô, peraí, vamos parar um pouquinho agora, eu tenho várias empresas que, Alex, eu vou sair daqui a 3 meses, esse tema agora não vale a pena te tocar, eu vamos aqui, meio que deu uma esfriada. Mas quando vocês voltar de novo ali o boom, estamos falando sobre o quê? De confiança, vamos estar falando de comunicação, de aprendizagem e de pertencimento. Eu estou trazendo muito para vocês uma lógica muito mais macro da coisa, de entender o que nós estamos discutindo nesse momento, para vocês terem uma lógica do que nós estamos falando, essa questão de evitar esse silêncio e esse medo dentro do ambiente de trabalho. Quando eu falo sobre confiança, as pessoas têm que confiar que elas podem compartilhar suas ideias. Elas precisam saber que as aptidões dela e as capacidades dela são valorizadas. Elas têm que ter o sentimento de confiança para se comunicar. Lá nas pesquisas, principalmente testes de rastreio internacionais de ambiente de trabalho, dentro da questão da NR1, como COPSOC, isso aqui é questionado. É questionado para as pessoas se elas têm
se elas conseguem compartilhar as ideias dela, é questionado para elas se elas são valorizadas, é questionado para elas se a comunicação é possível dentro do ambiente de trabalho. Então, isso aqui são pontos, pessoal, que todos os testes de rastreio que quem tiver aqui que for aplicar ou for utilizar, vai estar lá, seja o CopSoc, seja HST, seja o Projeto ProArt, seja a infinidade que tem aí no mercado, e até mesmo se for, porque eu conversando com um engenheiro do trabalho, se você for construir algo, você vai ter que olhar para isso, porque dentro das dimensões que você vai avaliar, a comunicação, ela tem que estar lá sendo vista se essa comunicação ela é tranquila, tá? A gente tem a questão da comunicação também, a segurança de manter uma comunicação aberta e honesta, de tratar os assuntos difíceis, sensíveis e desconfortáveis. A gente tem que falar, tem que poder falar sobre situações que não está gostando. Tem que poder falar, lógico, pessoal, com respeito, com profissionalismo, né? Mas eu tenho que ter o direito de ter a possibilidade de sentar com o meu líder e conversar com ele sobre algo que está me incomodando. E aí, tudo bem, eu sei que, infelizmente, a maioria da liderança não está pronta para isso. Infelizmente. Né? A liderança não está pronta para ouvir algo negativo, principalmente em relação a ela. Mas isso aí é uma outra chave que vai ter que virar. O que eu tenho mais conversado hoje com as pessoas nesse ambiente hoje de mudança de visão é a capacitação da liderança. É capacitação da liderança para esse novo momento. Porque eles, sim, os líderes, vão precisar virar muita chave. Só que também a gente tem que lembrar que muito líder é jogado para ser líder, né? Ele não é preparado para liderar. Ele simplesmente é tirado de um ambiente operacional e de lá você virou líder. A pessoa não tem ainda, ela não foi preparada para isso, a empresa não investiu para ela poder ser líder. Ela simplesmente colocou lá por qualquer motivo e mandou a pessoa se virar. É complicado também em relação a isso. A gente tem clareza de comunicação, entender quais são os limites, né? E quais são as vulnerabilidades, onde é que eu posso ir, o que é que eu posso falar. Eu tenho que saber como é que eu posso me comportar dentro desse ambiente. Eu tenho a questão da aprendizagem. A gente tem que ter resolução coletiva de problemas, sim, buscando o crescimento em comum. A gente tem que ter a oportunidade de ter dentro do ambiente seguro, tem que ter a oportunidade de ter conversas em grupo para discutir temas que são relacionados ao grupo, né? Alex, tudo que agora for ser feito tem que ser definido em pauta de reunião com o grupo todo. Não, é isso que eu estou falando. Mas eu tenho que ter a oportunidade, em algum momento, de parar, escutar todos e tomar uma decisão. E simplesmente não empurrar isso tudo de goela abaixo, ainda mais quando a decisão pode atingir todos, né? Fornecer e receber feedbacks, né? Nós temos tanto nós, né, que somos líderes como quem não é liderança tem que saber fazer o feedback, como também tem que saber receber esse feedback. Faz parte do processo, né? A gente dá feedback e receber feedback, né? Isso tem que ter um processo, tem que ter confiança, tem que ter respeito, mas a gente tem que saber fazer isso aí, tanto o líder saber fazer, quanto saber também receber. E aí, pessoal, sabe, a gente precisa, nesse momento de aprendizagem, estimular tudo. Estimular aquilo que já é de conhecimento técnico, mas também estimular aquilo que é do lado mais emocional, de comportamento, que chamamos aí de soft skills e hard skills. Então, a gente tem que ter nesse ambiente seguro a estimulação, para você se desenvolva como profissional. Eu vou fazer um curso técnico para me aprimorar no assunto X. Eu faço hoje o MBA sobre saúde mental e qualidade de vida no trabalho. É um curso técnico, onde eu vou entender várias formas, várias técnicas, ações técnicas e comportamentos que isso aí. Do outro lado, eu preciso me capacitar também como um gestor, para ser um líder que sabe ouvir, um líder que consegue gerir aquela equipe, um líder que emocionalmente consegue conduzir um processo, um líder que consegue entender e observar caso o colaborador esteja precisando de uma ajuda. Eu preciso também ter um desenvolvimento de ferramentas emocionais, de comportamento, como líder, porque eu lido com pessoas. E eu preciso ajudar essas pessoas a se desenvolver. A função de líder, a princípio, deveria ser desenvolver outros e, através disso, atingir objetivos. Só que tem muita líder, pessoal, infelizmente, tem medo de desenvolver o outro porque tem medo de tomar o lugar dele. E aí ele age de forma agressiva ou de forma não segura, tá? A gente tem a questão do pertencimento, a pessoa tem que se sentir acolhida naquele ambiente. Pessoal, tudo que eu estou falando para vocês, vocês vão encontrar nos testes de rastreio.
Porque todos os testes de rastreio, todas as colocações que vão ser feitas para a medição de ambiente de trabalho, elas estão balizadas em segurança psicológica. Elas estão balizadas em você se sentir, por exemplo, naquele ambiente acolhido, se você se sentir valorizado naquele ambiente, de você se sentir incluso naquele ambiente, que a sua diversidade está sendo acolhida naquele ambiente, que você não tem receio de falar sobre você. Todos nós aqui somos diferentes, ninguém aqui é igual. Todos nós temos histórias diferentes, todos nós passamos por coisas diferentes na vida. Então, a diversidade não é só a diversidade que a gente fala hoje sobre sexo, sobre raça, né, sobre gênero. Não. É a diversidade nossa, natural. Eu sou um cearense que nasci em Fortaleza, que tenho 2 filhas, tenho 48 anos de idade, que percorri uma história de vida de um jeito. A Alessandra já é uma outra realidade completamente diferente. O Williams, cada um aqui, pessoal, tem uma história completamente diferente. Eu e a minha irmã temos histórias completamente diferentes, apesar de ter nascido na mesma casa, meu pai e minha mesma mãe, entendeu? Então a gente tem que entender que existe essa questão individual que tem que ser observada, né? E por isso muitas vezes a gente se separa com realidades que a gente toma susto. Mas como assim ele reagir dessa forma? Pô, aí, pessoal, eu não sei o que ele tem aqui. Eu não sei o que ele está trazendo aqui na bagagem dele que pode ter atingido ele de uma forma que você não imagina. Seus psicológicos, então, é o quê? Permissão para errar. Ah, Alex, eu posso errar? Não, pessoal, vamos lá. Permissão para errar é que você vai tentar fazer corretamente e por um acaso aconteceu que deu errado. E não é porque deu errado que você vai ser destruído porque você errou. Você vai ter que aprender em relação àquilo, tá? Você vai ter que entender por que é que você errou, para que você não cometa o mesmo erro novamente. Agora, tem áreas em que você não pode errar de jeito nenhum. Se você cometer um erro, você é trucidado. Lógico, tem ambientes que o erro pode levar à morte. Eu estou falando de uma outra realidade, em que a ação de você executar uma tarefa tem que ser feita corretamente, baseada no manual, porque senão pode causar um grande problema. Quando a gente fala de errar, é você poder aprender. E quando você está aprendendo, você vai cometer equívocos. Evidentemente, eu não vou te colocar no ambiente industrial, que se aquela máquina der um problema, pode tirar a sua vida, deixar você lá solto e não dizer para você que você tem que cumprir a norma do manual. Agora, eu também posso te proporcionar situações para você fazer testes em ambientes seguros, em que você possa fazer testagem de melhoria, que possa acontecer que não dê certo. Isso, infelizmente, não acontece em muitas empresas, né? Você entra, faz aquilo o dia todo, você não tem a oportunidade de contribuir. E se você erra, vem a punição e vem a vergonha porque você errou. Liberdade para questionar. Sim, a gente precisa ter essa liberdade de perguntar. Mas por que que é assim? Por que que não pode ser assim? Agora também, pelo amor de Deus, não é chegar no meio de todo mundo e tacar, eu não concordo com isso. Não, pessoal, não é assim. Questionamento tem que ser da mesma forma como você não deve e não pode ser arguído da frente de todo mundo por um erro que você cometeu. É interessante que você faça o questionamento também de forma individual, de forma segura, né? Se você não concorda com uma coisa, você tem lá no seu chefe pedir para você ficar com você. Eu não concordo com isso, com isso, com isso. Eu preciso conversar com você sobre esse assunto. Não é gritar no meio de todo mundo, porque você também não quer que ele vire para você e fale, você fez tudo errado na frente de todo mundo. Então a gente tem que ter olhar para os dois ambientes, mas você tem que ter a oportunidade de poder fazer perguntas difíceis. Infelizmente, muitas empresas não permitem isso. Não tem espaço para esse tipo de situação. Tá? Contribuição, como eu já tinha falado, você poder realmente compartilhar suas ideias, você poder falar que você entende que aquilo pode ser feito diferente, aquilo vai ser escutado. Ainda bem, existem sim empresas que promovem até ambientes de inovação, onde você tem a possibilidade de estar ali contribuindo em relação a esse tema, trazendo ideias que podem até virar novos projetos. E a inclusão ativa, como eu falei, de você ter a perspectiva de estar participar, de você realmente perceber que está participando do processo, que você está contribuindo para o crescimento, que você está sendo ouvido em relação àquilo seu dia a dia. E aí nós temos aqui um ponto muito importante que a gente coloca sempre dentro desse ambiente de segurança, que é a comunicação não violenta, né? Que
realmente, infelizmente, é um dos maiores problemas hoje que a gente entra dentro de uma empresa e percebe. Essas comunicações, essa forma de falar, muitas vezes, que realmente traz uma situação de violência e que traz uma situação que gera muito mais conflito do que resultado. Então, o que são os 4 pilares dessa comunicação não violenta? É observar sem julgar, é observar sem estar pré-julgando aqui, é identificar o que está acontecendo ali, quais são os sentimentos que estão sendo colocados ali, assumir responsabilidade e pedir, e solicitar. Então, isso faz parte de um processo de você poder contribuir muito mais do que só estar gerando simplesmente um conflito. E como é que você pode ser violento em termos de comunicação? Interromper frequentemente a fala do outro. Isso é violência. Se eu estou falando, eu tenho que esperar o outro terminar a construção dele. Não é que eu discorde dele, eu preciso ouvi-lo. Eu tenho que dar a oportunidade para ele poder externar o que ele está sentindo. E não virar as costas, eu não quero saber o que está falando. Isso não é forma de se comunicar. Aí não está tendo comunicação. Tentar deixar o ambiente acolhedor, ainda que a situação seja pesarosa e embaçadora. Se essa situação é ruim, eu tenho que ir lá acolher. Não tentar fazer uma brincadeira, tentar distrair. Não, eu tenho que ouvir aquela situação, eu tenho que acolher aquela situação. Não dá retorno. Isso é violência, pessoal. Isso é uma forma de comunicação violenta. Eu te peço a informação, eu te peço uma coisa, você nunca me dá retorno. Você nunca me respondeu, eu fiquei no vácuo em relação àquilo. Como é que essa comunicação está acontecendo? Se eu peço a informação, eu preciso receber retorno daquela informação. Ficar em silêncio também não é uma forma de comunicação. Comunicação é trocar informações, é falar, é comunicar, é texto, mas se silenciar não é. E postura fria e desatenta também é uma forma, quando eu vou conversar com você, a pessoa olha para você e trata você como nada, como eu gosto de dizer, né? É insignificante, é fria, desatenta, não te dá uma atenção, ou seja, não se comunica. Isso também é uma comunicação que tratamos dentro do ambiente seguro como uma comunicação violenta. Então, muitas dessas coisas aqui, vocês vão se deparar no dia a dia de vocês, já se deparam com isso, e vão se deparar também dentro das possíveis ações de segurança que vocês tenham a ter, quem trabalha especificamente nessa área, e vão ver que muito disso aqui vai ter visto lá no Ensina em R1, vai ser visto aí nos próximos planejamentos, né? E vai ter muita pessoa, certeza, muita capacitação sobre esse tema, logo, logo, se não já estiver acontecendo. E aí a gente traz também um lado que eu acho importante, que eu bato muito no amarelo, a nossa responsabilidade pelo nosso cuidado em relação à saúde emocional. E a gente tem, às vezes, né, um desejo de transferir responsabilidades, faz parte do ser humano. Não, não fui eu, foi fulano. Não, a culpa não é minha. Não, não faço isso porque não posso. Não, porque eu não tenho tempo. Só, assim, quem cuida da nossa saúde somos nós. A princípio, a responsabilidade pela minha saúde é minha, tá? Então, se por acaso hoje o Alex está acima do peso, sou eu que não estou me cuidando. Então, não posso transferir para alguém essa responsabilidade. E aí, em saúde mental, pessoal, em questões de parte emocional, a gente tem muita coisa que a gente se perde nesse momento. E a gente acaba esquecendo de fazer coisas básicas que nos leva realmente a ter um cuidado maior conosco e nos mantermos mais saudáveis emocionalmente. E a gente começa a esquecer de que se informar sobre o tema. Turma, tem muita desinformação sobre saúde mental. Pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês assistem nos TikToks da vida, nos Instagrams, nos YouTubes. Cuidado com as influências de saúde emocional que te falam cuidado. Né? Existe muita desinformação, existem, como em tudo, tá, pessoal? E em saúde mental, principalmente, eu sempre vejo muita coisa sendo colocada que eu falo, meu Deus do céu, onde é que foi que surgiu isso? A ponto de eu ver influenciador falando que TDAH era uma coisa muito comum nos empreendedores de sucesso. Isso, pelo amor de Deus. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pessoal, é uma situação complexa, muito complexa para quem convive com isso. Eu tenho um colaborador que ele tem TDAH. O coitado desse rapaz, ele sofre com isso. Ele sofre, porque realmente ele se perde em alguns momentos, ele se desorganiza em alguns momentos.
Então, assim, não é bom para ele, não. Não torna ele melhor do que ninguém, não. Pelo contrário, ele tem uma dificuldade muito maior de fazer o que tem que ser feito, entregar os resultados pela condição que ele tem. Então a gente tem que não pode romantizar ou trazer umas loucuras aí que tem. Tem informação importante. Conhecer a si. Quem sou eu? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu não gosto de fazer? Eu, por exemplo, detesto academia. Estou tentando achar alguma coisa que me faça fazer atividade física. Porque realmente eu estou péssimo em academia. Eu estou começando a tratar academia, eu tomo como remédio. Tá? Eu estou começando a, a dizer assim, não, eu tenho que tomar um remédio todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, então eu tenho lá tomar um remédio. Porque eu não quero piorar e ficar mais doente quando eu estiver mais velho. Porque se eu pensar que eu vou para lá, porque eu estou indo para melhorar minha condição física, eu não vou, não. Porque o ambiente não me agrada, entendeu? Eu sou um cara que gosta de ler, ficar sentado, assistindo série e jogando videogame. Então, para vocês terem ideia, que a minha pegada é completamente diferente. Mas tem para atividade física. Né? Porque eu sei que isso para mim é importante, para a minha saúde, porque eu sou pai, eu tenho 2 filhas, eu não quero viver muito mais tempo para poder cuidar das minhas filhas. Né? A alimentação é outro ponto que a gente não olha para isso muitas vezes. Pessoal, já tem milhares, centenas, sei lá, milhares de estudos, centenas no mínimo de estudos que relacionam nossa microbiota intestinal, certo? À nossa condição de saúde mental. Então já existem vários estudos que a gente que comprovado que há uma relação sim. E outra coisa, geralmente quando você começa a ter uma situação de adoecimento ou de pressão para começar aquilo, tem 2 áreas do nosso corpo que estouram logo, sabe? Uma é intestino e a outra é cardíaco. Então, quando você começa a sentir desconforto emocional, o intestino começa a ficar desregulado, e aí você tem gastrites, né, em situações intestinais, e começa a ter taquicardia, vou para academia todo dia, simplesmente para jogar futebol e manter a saúde física. É isso. Eu tenho um amigo que fala, cara, Alex, eu vou para academia porque eu adoro comer. A regra dele é essa. Então, se eu gosto de tomar minha cerveja e gosto de comer, você não deve, você que eu vou ficar gigante. Então, compensa uma coisa com a outra, certo? Então, a gente precisa entender que, sim, o corpo começa a refletir, eu começo a taquicardia. Eu sou um que estava num nível de estresse há 5 anos atrás enorme, 5 não, há 7 anos atrás, enorme, enorme, enorme. E eu simplesmente, numa viagem de final de semana, bati em um hospital porque eu achava que eu estava tendo um infarto e que eu não saí daquele lugar. Nada, foi meu corpo que, meu amigo, você está passando do seu limite. E aí eu fiz exame de tudo que vocês puderem imaginar, de cima a baixo, e o rapaz virou e perguntou: você está dormindo? Eu disse: pouco e ruim. Então vamos começar a dormir e vamos começar a fazer um tratamento para baixar seu nível de ansiedade, para melhorar seu nível de estresse, porque cardiologicamente você não tem nada. Mas eu senti literalmente que eu estava indo embora com um infarto. Você não tem noção desse sentimento. Não sei se alguém já teve esse desprazer de passar por isso, mas vocês veem como essa reação é muito forte. A gente tem que abandonar maus hábitos. Não tem jeito, pessoal. Tá no telefone celular, assistindo TikTok meia-noite, não é legal. Não adianta de achar que é, não. Uma pessoa falar assim, não, mas eu vou me desestressar para poder dormir, eu vou reduzir olhando o celular. Não, você não vai se desestressar e você não vai reduzir essa ansiedade. Porque o passar de tela mantém você ansioso de ver o próximo, ver o próximo, ver o próximo, e a luminosidade da tela te desfoca de você relaxar e conseguir dormir. Então, o celular não é uma ferramenta muito boa, péssima para qualquer pessoa. Meditar, Aline, excelente. É uma excelente ferramenta. Meditação é comprovadamente uma grande ferramenta para as pessoas que pouca gente consegue faz e deveria ter mais gente fazendo. E quebrando o paradigma também, que a meditação também não é essas coisas de ficar lá, não. Tem várias técnicas, aplicativos maravilhosos aí. Sim, o lado espiritual, Sérgio. A gente como humano, a gente tem que estar completo. E o lado espiritual, ele faz parte da nossa construção. Todas as estruturas de conhecimento que você tem sobre saúde mental, esse lado espiritual, ele é abordado, ele tem que ser abordado. A gente não pode perder esse lado, né? Faz parte do nosso. E aí tem bons hábitos de higiene. E aí eu vou entrar especificamente, estou aqui rapidinho para vocês, até para
puxar aqui a questão da NR1 psicossocial, algumas coisas importantes dessa transição que nós estamos passando agora, que vem essa forte questão da ciência psicológica. Alessandro, como é que está meu tempo aí? Só para saber, tem mais quanto tempo que me perdi aqui no time aqui. Pode ficar tranquilo, a gente ainda Tá tem um bom? tempinho. Tá, beleza. É porque o pessoal fala pra caramba, quando eu me esqueço, eu vou embora, daqui a pouco você me dá uma plaquinha lá, ei, acabou o tempo, eu me esqueço. Então vamos lá, então, sobre NR1 especificamente, trazendo já essa visão de segurança psicológica, do autocuidado, e entrando aqui no que a gente está falando muito no mercado sobre NR1. O que a gente tem deixar muito claro sobre NR1 é que a saúde mental sai da esfera do benefício. O que é isso? Até pouco tempo, até hoje, na realidade, quando você é abordado sobre saúde mental no ambiente de trabalho, é muito assim, eu quero contratar uma empresa que dê à pessoa a possibilidade de contratar um serviço de psicologia. Aí vem uns montes de cartão de benefício, que você paga lá por iFood benefícios, e lá dentro você pode contratar um serviço de psicologia. Isso aí não é cuidado, isso não é prevenção. Isso é simplesmente fornecer acesso a algo mais barato. E que as empresas que trabalham dessa forma, eu vou falar a vocês que 2% só dos colaboradores, 3% no máximo, faz uso disso. Então, não tem impacto nenhum, até porque isso não gera nenhum tipo de informação. Tipo, a empresa nem sabe quem está usando, nem sabe quantas vezes usou, no sentido de assim, ela não tem noção, não é saber individual, não tem noção nem do macro. Quantos por cento da população dela realmente está fazendo uso desse benefício? Agora passou essa responsabilidade da autogestão. Isso é uma coisa que, em muitos casos, eu escutava: não, mas isso aqui não é problema, não vou mexer com isso agora, não. Isso não é problema meu, não. Não, pessoal, a partir de agora é porque quem está aqui conhece PGR é assinado pelo dono, né? Eu sou muitos amigos que são empresários, gestores, e quando conversam comigo eu falo: tu lembra que tu assinou o teu programa lá de gerenciamento de risco? Cara, quem assina é responsável técnico, mas quem assina também é responsável legal da empresa. É tua responsabilidade, irmão. Tu tá lembrando disso? Tu não tá lembrando, é bom você ir lá olhar, tá? E o RH, e eu falo muito com o pessoal de RH, ele não ficou mais só, né? Eu acho que agora a gente, acho não, agora a coisa como uma proporção, a gente tem que estar todo mundo junto, o RH, com a questão do trabalho, com a parte de gestão, porque esse assunto não dá mais ser tratado mais como, fala o caminhão do RH, né? Isso não funciona mais, não vai funcionar mais dessa forma. E aí eu tenho a mudança aqui, muito que a gente defende, que está acontecendo hoje, que é a mudança do benefício para a governança. Atualmente ainda eu tinha ações pontuais de bem-estar. A partir da norma técnica, com o programa de gerenciamento disso, eu vou ter que ter ações estruturadas de saúde mental. Eu vou ter um programa com ações definidas, com prazos definidos, que vai ser revisado, que vai ser aplicado. Eu vou sair de só o RH fala sobre isso, eu coloco muita gente no tema, inclusive a autogestão, que vai ter que olhar para isso porque vai impactar financeiramente, não tem jeito, vai ter que despender um recurso para fazer ações, para fazer prevenção, tá? Antes a gente olhava isso de forma sem nenhum tipo de análise, agora eu vou estar gerindo o risco. Antes eu não olhava para isso, agora eu vou passar a fazer gestão desse risco. Então eu vou ter que fazer não só fazer a medição para poder colocar lá no plano, como acompanhar os indicadores durante todo o período. É como se eu estou acompanhando se aquelas pessoas estão com os exames em dias, como eu estou acompanhando se aquelas pessoas estão usando os EPIs. É a mesma coisa. Então não é simplesmente só fazer a medição sem ter acompanhamento. Até agora, era muito assim, se alguém precisava, buscava e aí era atendido. Agora não. Então, por cima, com a nova NR1, essa questão da proatividade, né, da proatividade da segurança, ela ficou mais forte ainda. Então, é uma ação, vão ser ações realmente proativas e planejadas. Eu vou fazer isso para evitar isso. Então, todo semestre eu vou ter essas capacitações, isso daqui. Eu digo muito que vai ter um momento que o colaborador, ao adentrar o ambiente de trabalho, né, no seu onboard de trabalho, vai ter lá, sim, que receber uma capacitação já prévia sobre esse tema, tá? Vai fazer parte do dia a dia. Tem muito, assim, de que a gente está tirando, eu gosto de dizer o seguinte, nós estamos tirando um transatlântico, não, um avião jumbo do chão, né? Então está todo mundo muito tenso, todo mundo sem saber o que fazer, está todo mundo muito nervoso, porque realmente tem uma psicóloga que falou para mim uma coisa que eu achei excelente. Como é que eu vou tangibilizar o intangível das relações humanas? O negócio é filosófico pra caramba.
Mas realmente, talvez o maior conflito que tem nesse momento sobre NR1 e sobre risco psicossocial é porque realmente é muito complicado tangibilizar essa questão sentimental, essa questão de sentimento individual. Tem ferramental, tá, pessoal? A Europa já faz isso há muitos anos. Você deve pesquisar, na Europa tem N empresas europeias que fazem esse trabalho já há muito tempo, de medição de risco psicossocial em ambiente de trabalho, e tem N testes de rastreio pronto, o que dificulta um pouquinho a ler quando você precisa fazer a parte qualitativa, onde eu tenho que entrevistar, onde eu tenho que fazer aqui algumas coisas, aí complica um pouco mais, mas tem benchmark externo, tá? Para a gente poder olhar. E aí tem a questão da parte que não era estratégia, e agora esse assunto, eu sou formado como, eu tenho formação na área de conselho empresarial, tanto formação geral como empresarial, e o que eu tenho visto é uma movimentação a nível de conselhos empresariais, ou seja, o cargo ali, a instância máxima de empresas grandes, que esse assunto está na mesa de conselho já. Onde você começa a entrar na parte de compliance, onde começa a virar isso um risco de renome, um risco de custo para a empresa, e começou realmente a dizer, precisamos. Chegou tanto no conselho, pessoal, que o adiamento desse negócio foi por parte de quem? Né? A parte laboral, ela viu que ia dar um boom gigantesco, e aí eu falo a saúde principalmente, porque toda carga de 12 horas de trabalho, ela tem um risco psicossocial. Você não pode não dizer, você não pode colocar no programa que a pessoa que trabalha 12 horas não tem um risco, porque é uma carga de trabalho excessiva. Ela é regulada, mas ela é uma carga de 12 horas. Você não pode dizer que a pessoa não sai ali emocionalmente quebrada, né? O cansaço emocional e físico é muito grande. Imagina que o hospital, praticamente a grande maioria das pessoas trabalha em cargas de turnos de 12 por 36. Esse é um problema que a saúde não sabe ainda como é que vai resolver. O que vou fazer com isso? Tá? E fora isso, temos questões aí de que pessoas trabalham em mais de uma empresa. Aí você tem a questão da cultura de uma, cultura da outra, eu pulo de um para o outro rapidamente. Então, essas complexidades realmente bateram na porta e começam realmente a integrar e vão ter que fazer parte de planejamentos no futuro. Do lado do empregador, eu sei que temos dois lados aqui, tá, turma? O lado do empregador e o trabalhador. Os dois estão no processo, os dois fazem parte dessa história. O empregador vai ter que implementar, vai considerar os riscos, vai ter que fornecer as informações e vai ter que implementar as medidas e fiscalizar a execução dela. Ele vai ser cobrado para isso. E já é feito isso em relação a qualquer norma técnica em relação à segurança. E o trabalhador vai ter que cumprir as disposições, ele vai ter que fazer aquilo que foi posto para ele fazer, ele vai ter que participar dos treinamentos, ele vai ter que informar o empregado de situações de risco, vai ter que contribuir, cumprir isso, e ele poderá exercer o direito dele de recusa formal e responsável. Um ponto que eu trago para vocês, que às vezes as pessoas têm tido muita dúvida, ah, ontem na reunião, lá na palestra que eu fiz lá sobre para educadores, foi essa. Ah, mas a pessoa está adoecida por a minha causa. Eu disse, vamos lá. NR1 não é pessoa, NR1 é ambiente. Eu vou olhar se aquele ambiente pode causar alguma coisa. Eu não estou falando se aquela pessoa. Eu não vou identificar se aquela pessoa está doente. É diferente. A gente tem que entender isso. Outra coisa. Ah, vou dar terapia para todo mundo. Não, pelo amor de Deus, muito cuidado. Colocar no plano de gerenciamento de risco que a terapia é uma ferramenta para prevenção, você está tornando ela um EPI. E aí, quando você torna ela um EPI, você fala o seguinte: ele tem a obrigação de fazer, eu tenho a obrigação de dar a terapia, pagar a terapia, e ele tem a obrigação de fazer. Porque é como se você estivesse falando o seguinte: para que ele possa exercer aquela função naquela área, a terapia é obrigatória. É como se eu fosse dizer que vocês, quando falam que para você subir no andaime tem que ter um cinto de segurança. Então tem que ter muito cuidado. Imagina que você coloca lá, perdão que a minha Alexa aqui falou, você coloca lá um plano de ação, terapia obrigatória para aquele grupo daquela área, certo? E tem que fazer. Aí tu já imaginou chegar e dizer assim, você vai? Não, não vou. Aí você vai dar uma punição para ele. Eu vou chegar ao cúmulo de uma situação que pode acontecer, você dizer assim, você não está cumprindo norma técnica, você não está se disposto a fazer as ações de segurança, e eu vou lhe demitir por justa causa. Qual o motivo? Não está participando da sessão de terapia. Alex, é muito injusto. Não, pessoal. Eu estou só colocando assim.
o trabalhador, todo mundo tem que ter muito cuidado e entender que as ações que forem colocadas no plano de ação, elas têm que ser executadas por quem está promovendo e por quem vai receber. Então, por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado na hora que falar sobre a NR1, com quem vocês conversaram, com quem vocês estão conversando. A gente tem muito receio. Eu, por exemplo, da Amarelo, nós não atuamos nessa parte de medição. A gente entende que esse ambiente é um ambiente muito da área de discussão do trabalho, das equipes que são capacitadas para isso. O nosso olhar muito mais na parte da execução, dentro do plano de ação. Alex, eu quero montar um plano de ação e quero ter ferramentas para isso. A gente está aqui para ajudar, mas não para medir. Isso é uma parte muito mais complexa que eu entendo que ficou muito mais de quem já entende desse assunto do que a gente querer se meter numa área que não é a nossa praia. Turma, é isso. Né? Esse aqui é o nosso bate-papo de hoje. Estou disponível aqui, quiser fazer perguntas, ver que colocaram aqui a respeito de meditação, espiritualidade, respostas conseguimos ao exercitar esse lado. Eu acho que sim, eu sempre gosto de trazer que a gente tem que conhecer a nossa própria escuridão para que a gente tenha o melhor conteúdo de como lidar com a escuridão dos outros. Né? A gente precisa realmente nos conhecer, às vezes. Nós todos temos um lado bom e um lado ruim, não tem esse que tem. Entendeu? A gente precisa saber qual é o nosso lado ruim, porque de vez em quando ele aparece. Sobre a analogia do EPI terapia, sabemos sempre que deve ser o último recurso na implementação. É isso mesmo, Helder. Ele tem que ser o último recurso, pessoal. Tá? O amarelo, por exemplo, eu trabalho, Helder, num contexto que o meu colaborador que eu atendo, eu só levo ele para a terapia se ele estiver apresentando uma situação de adoecimento. Que não, eu trabalho num contexto que a terapia é uma ferramenta preventiva para um possível afastamento. Então, eu vou gerando uma série de ações e atividades, educação, rastreio da condição, atendimento por chat, educação, uma possibilidade que a gente tem usado muito, o plantão psicológico, que é ali um atendimento curto, breve, onde ele vai lá no plantonista, psicólogo, faz ali até no máximo 6 sessões, e ali resolve 90% dos casos. Se já tiver ali, sim, um processo de um adoecimento, ou identificado que ele poderá, né, já ir lá a uma situação mais grave, aí é que eu vou chegar e vou dizer, não, você precisa agora fazer um tratamento com um psicólogo por mais tempo. Tá? Então, a gente tem que... Eu sempre coloco que a terapia ela tem que ser olhada para esse ambiente como um processo de prevenção do afastamento. E é a última ferramenta. É a última ferramenta que deve ser utilizada. Sempre para aquelas pessoas que estão precisando realmente do psicólogo, para evitá-las ir para o psiquiatra. Sendo muito claro para vocês, tá? Para evitar chegar no psiquiatra. Tá? E aí sim a gente começa e agora, lógico, vai ter casos que não vai ter jeito. A gente pegou agora recentemente uma colaboradora e quando chegou para o psicólogo, estava com a ideação suicida muito alta. Aí, para isso, eu tenho um protocolo de risco. A gente já chama a equipe de segurança do trabalho, já informa o médico, o gestor, conversa com ela, já atua rapidamente. Mas tem hoje, posso ter ideia para vocês, a gente tem 6 sessões de terapia do plantão. A média, pessoal, é 3,5. Não chega nem a 4 sessões. Entendeu? Ou seja, em 3,5 sessões, aquela dor momentânea que nós todos sentimos em algum momento. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que o colaborador dela, infelizmente, na véspera de namorado, descobriu que estava sendo traído pela namorada. Ele estava arrasado. Lógico, coitado, né? Não conseguia trabalhar. Ali não é um adoecimento, mas ali, se ela tivesse uma pessoa que pudesse ouvi-lo e ajudá-lo naquele momento, uma pessoa capacitada, aí, um psicólogo, certeza ela em 2, 3 sessões, ou ia ouvi-lo, ia organizá-lo, ia ajudá-lo, e ele voltaria para o seu ambiente de trabalho normalmente, tá? Então é isso mesmo, Helder. A gente tem sempre que colocar a terapia lá no final, deixar ela ali como um último recurso para ser utilizado. Tem muita coisa que tu vai fazer antes olha, turma, capacitação é a coisa que mais vai funcionar nesse primeiro momento. Acho que vai ser a ferramenta mais importante, porque as pessoas não entendem. Por exemplo, a gente faz uma capacitação para ensinar os gestores aos primeiros socorros em saúde mental, que a gente chama. Então, ele consegue entender como é que ele identifica, o que é que ele faz se ele se deparar com aquilo. Sabe o que fazer.
E aí, turma, tem perguntas, dúvidas? Estou à disposição de vocês. Eu, eu tenho. Fala, Na verdade, Alessandra. eu não sei nem se configura uma pergunta ou é uma reflexão. Acho que sim, uma pergunta. Enquanto assim você falou, né, em toda a sua fala tiveram pontos aqui que eu fui anotando. A questão de redes sociais, a questão de você não falou, mas enfim, redes sociais e é, essa tendência a mostrar uma vida perfeita, uma perfeição que não existe, né? E Isso. trazendo isso para o ambiente de trabalho, o ambiente nos faz, né, querer mostrar que nós somos perfeitos. E apresentar uma vida normal, uma vida normal, uma vida onde você tem filho que fica doente, onde você não acorda bem, onde eu, por exemplo, hoje tive que pegar uma chuva, para um dilúvio para chegar no trabalho. Então, assim, uma vida imperfeita, que eu acho que é o normal. Como é que a gente consegue se comportar dentro do ambiente empresarial, sabendo que, de forma direta ou indireta, as pessoas esperam que a gente performe e que a gente apresente uma perfeição, quando a realidade é de imperfeição. A realidade é a realidade do caos, na verdade, né? A gente está sempre no caos tentando administrar um monte de coisa, mas parece que não é suficiente simplesmente você entregar o seu trabalho, o seu resultado. Além de entregar o seu trabalho, o seu resultado, você precisa entregar uma perfeição que não existe. Eu acho que isso compromete de forma, não sei se direta ou indireta, mas até nessa questão de saúde mental, né? Porque a gente tem, É, é como se fosse um personagem, uma coisa que não existe. Alessandra, a gente vive hoje no mundo de aparências, infelizmente. Infelizmente, as redes sociais, elas nos colocaram numa visão de que eu tenho que estar todo o tempo me mostrando bem. Eu não posso estar triste, né? O que fazer em relação a isso? Sinceramente, eu acho que vai de cada um entender como se comportar em relação a isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu olho a rede social como informativa. Eu não fico me preocupando se o fulano está viajando, se o Beltrano está passeando, se o Antônio tem um carro novo, porque eu sei que aquilo muitas vezes é irreal, e não é a realidade. E aí vai muito, Alessandro, infelizmente, de cada gestor. Eu sou um cara muito de resultado e de entrega e de participação no dia a dia, e muito menos preocupado com o cara que fica tirando foto na rede social para dizer que participou disso, disso, aquilo, outro, sabe? Dentro do meu dia a dia de trabalho, eu estou muito mais preocupado em saber se quem está comigo está entregando resultado. O que é isso? Está comigo, está se esforçando, está ali, está participando, está contribuindo, está se dedicando. Não se o cara postou que está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas, infelizmente, Alessandro, no mercado de trabalho, em muitos momentos, a gente sempre tem uma frase que meu avô dizia que todo mundo conhece, né? O ovo da galinha é muito mais gostoso, o ovo do pato é muito mais, da pata é muito mais gostoso, mas a galinha, quando põe o ovo, ela grita, né? Então, quer dizer, infelizmente, quando você está no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, é necessário externar realizações para que você possa, infelizmente, ser visto. Tem solução para isso? Sendo muito sério, não sei te falar, Alessandro, qual é a solução. Agora, eu entendo que a gente vai ter um amadurecimento, Alessandra, dessa parte de liderança com a NR1. É para agora, pessoal? Por favor, não é para agora. Não vai ser há um ano, não vai ser em 2 anos. A gente não tem que acreditar que vai ser assim, não vai ser assim. Mas eu não sei quem passou aqui pela LGPD, tá? LGPD, quando começou, nossa senhora, o mundo ia se acabar, não era? Quem viveu, viu, né? Eu vivi. Hoje em dia a gente nem lembra mais, porque virou tão natural, é tão óbvio para mim, quando eu vou fazer um contrato, verificar se tem um termo de LGPD lá dentro, verificar os dados que eu vou ou não poder utilizar, conversar com isso, que eu nem discuto mais em relação a isso. Então, eu sou um cara que sou positivista. Eu acredito sim, Alessandro, que a gente vai passar por um processo de que a gente vai ter que se reorganizar em relação a isso. E que a rede vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que olhar e dizer, cara, não dá para viver essa rede social o tempo todo de que é só tudo bem, que eu só estou 100% feliz, porque como você falou, eu estou em casa agora porque eu estou com minha filha de 4 anos doente. Parte do ser humano, galera. É o nosso dia a dia. E aí? Eu tive uma filha que ficou internada ano passado 10 dias.
Aí não tem como o ser humano, nesse momento, tá bem, né? Uma vez eu lembro, Alessandra, que um colaborador perdeu a mãe, não, perdeu o irmão, né? E aí o governo dá aqueles, acho que é 3 dias, 4 dias, não vou lembrar agora, de afastamento, né? Pela perda do ente. Aí chegou a colaboradora da RH e disse assim, Alex, o fulano volta amanhã. Eu disse, já volta amanhã? Eu disse, é porque é ordem do governo. Eu disse, você conversou com ele? Conversei, ele não está bem. Deixa ele em casa. Dê mais, pelo menos mais uma semana para ir em casa. Eu vou adiantar eu trazer o cara para dentro de casa para vir trabalhar, se ele não consegue estar raciocinando corretamente e só em sofrimento. Então, a gente vai, os gestores vão ter que começar a sair daquela regrinha básica e começar a perceber que vão precisar ter um pouquinho mais de maturidade em algumas situações. E eu acredito ainda sim que a gente vai ter um futuro aí bom, mas infelizmente, Alessandra, a rede social ajuda negativamente. O TikTok e o Instagram, infelizmente, são adoecedores. Infelizmente. É a riqueza fácil, né, Alessandra? E aí, pessoal, não sei vocês, ontem eu tive uma conversa muito grande, muito tempo com duas empresas que estão tendo muito problema com o jogo do Tigrinho com o Bet. Os colaboradores. Muito problema. Muito problema. De 4 colaboradores de um colégio que estão sem receber quase salário, porque está tudo indo para pagamento de empréstimo feito para poder pagar a dívida de jogo. Isso nós estamos falando um pouco sobre isso, tá, pessoal? Esse é um assunto que não está sendo muito abordado. Estamos na base lá das CPIs, mas o dia a dia está bem complicado. Bem complicado. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Discordância também. Eu não sou dono da palavra, eu trouxe aqui a minha experiência que eu tive no dia a dia. Se discordarem de mim, fique à vontade. Eu estou aqui para trocar ideia com vocês. Eu gosto de debater, eu gosto de aprender também. Então, vocês também têm a experiência de vocês aí. Como colocou a Ana Cláudia, a gente aprender foi um estresse grande, foi. Hoje é isso, Ana Cláudia. Hoje normalizou, né? Hoje a gente nem percebe mais. Então, essa questão da NR1, a gente tem muito isso, né? A gente tem que. Imagina o seguinte, turma. Vamos fazer NR1. Aí todo mundo olhou e disse assim: eu vou copiar isso de quem? Né? Tem quem copiar. Não existia benchmark, não existia. Eu estou falando isso, Tom, porque eu fui conversar com gente com 10 mil, com 15 mil colaboradores, gente com 200, com 100. E todo mundo olhava, a quem eu vou pegar para poder ter como base? Não existia base, entendeu? Então é isso aí que causou mais discussão. E aí o governo deixou lá as brechas, né? Quem vai fazer a medição? Profissional capacitado. Meu Deus, quem é este profissional capacitado que vai fazer isso? Aí começou, não tem que ter psicólogo, tem que ter psicólogo, não é obrigatório, é obrigatório. Então, ou seja, foi muita confusão, muita coisa que ficou muito mal resolvida e causou mais problema do que solução. Mais alguma coisa, pessoal? O meu sinal ficou aqui ruim, mas eu acho que ninguém mais tem perguntas, não é? Bebê Ah, mandou reborn. agora? Ah, ok, o Helder. Bebê, rapaz, você me colocou agora no meio de um problema grande agora, tá? Helder, bebê reborn, tecnicamente falando, nos coloca numa situação de adoecimento. Vou ser muito claro com você. Por quê? Na hora que uma pessoa, né, numa fase adulta, ela começa a transferir uma condição de sentimento para uma coisa que não é viva e começa a tratar aquilo de forma como se ela estivesse viva, isso começa a entrar realmente no processo de um possível adoecimento, né? Não é normal, não é natural. Se você conversar com qualquer profissional da área da saúde, seja psicólogo, psiquiatra, ele vai dizer que ali pode estar tendo uma possível adoecimento da pessoa. Ter boneca, ter brinquedo, eu jogo videogame, é natural, não é isso. O que passa da questão da sanidade, vamos dizer assim, é quando você começa a levar um sentimento que você tem e começa a tratar
aquilo inanimado que está ali como se fosse algo real e natural. Já existe, Helder, alguns questionamentos em relação ao PET. Não no sentido de não ser negativo, mas em pessoas que vão para um extremo em relação a isso. Tudo que é extremado, Helder, tem alguma coisa errada. Tudo que vai para demais tem alguma coisa errada. Eu não vou nem entrar, porque eu acho que aí não cabe nem entrar em situações que eu vi acontecer aí, que, pelo amor de Deus, que é inconcebível você imaginar a pessoa levar uma boneca. Para mim, eu trato, sabe, pessoal, que é para brincadeira ou é uma forma de aparecer, porque eu não consigo entender a pessoa pegar e levar isso para uma UPA, ou que está com um advogado falando, querendo fazer um. Eu olho para aquilo e falo, isso pode ser piada, ou essa pessoa realmente está querendo like e aparecer de alguma forma, porque não dá para aceitar. Tem um psiquiatra, uma psicóloga muito conhecida aqui nas redes sociais, que ela bate forte nisso e diz que ela está tendo um delírio, é psicose, é uma coisa que está acontecendo que não pode, não cabe, não existe a possibilidade disso. Né? Só para terminar, o coitado, não sei quem é católico e segue o padre Fábio de Mello, né? O padre Fábio de Mello, ele recebeu a boneca dessa nos Estados Unidos de um amigo e trouxe para o Brasil. Ele teve que fazer um vídeo explicando que ele não tinha bebê reborn. Ele apenas tinha um amigo dele que recebeu, que deu uma boneca desse dela lá, porque ele tem essas bonecas nos Estados Unidos. Ele trouxe a mãe dele, que era uma mulher que já faleceu, que não teve como brincar com boneca na infância. Ele sempre trazia para ela, certo? E ela cuidava, brincava ali com a condição dela. E ele guardou. E ele disse: pessoal, não estou tendo tempo para os meus cachorros. Imagina que eu estar cuidando de boneca. Mas olha, ele teve que fazer um vídeo, porque foi dito que ele foi usado na TV, então, que ele estava com a bebê reborn. Pelo amor de Deus. Olha a situação que a gente chega nessa necessidade, tá, pessoal? E vamos lá. É uma questão emocional, a necessidade, às vezes, de se apegar a algo emocionalmente. E aí, Alessandra, pegando o que você colocou, a gente tem fugido do relacionamento humano para tentar se apegar a relacionamentos que não são humanos. E esse talvez seja o maior complicador desse momento. Nossa dificuldade de tentar nos relacionar como humanos e ter nossos conflitos e ficar tentando transferir isso para uma rede social, para uma boneca, por sei lá o quê. Tá ali, a Aline viu, ó. Tá sendo atacado na rede social. Coitado do padre, rapaz. O pobre do padre não tá fazendo nada. Alguém Gente, mais tem alguma coisa? alguma... Coloquei a rede social na amarelo para vocês, vou colocar a minha também, se vocês quiserem lá seguir lá no Instagram, tem também no LinkedIn, estou à disposição de vocês aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está sempre colocando conteúdo, contribuindo, tentando ajudar no conhecimento. Eu acho que o mais importante, sabe, Alessandra, é isso que estou fazendo. Parabéns. Eu acho que trazer pessoas que possam contribuir com esse conhecimento, desmistificar, sabe, Alessandra, muitas coisas que na rede social, infelizmente, a gente tem muita gente tentando like e aí fala qualquer bobagem para tentar conseguir um like ou vender alguma coisa. Com certeza. Então, a gente chega ao fim de mais uma edição do Planning Skills. Salvo engano, essa é a sexta edição de muitas que ainda virão. Nos ajudar e para falar dessa questão de saúde mental, que é um tema muito importante, que a gente já falou e vamos voltar a falar no futuro. E chamar a atenção para vocês, que muitos talvez já tenham participado antes do Planning Skills, mas só reforçar que a gente precisa da participação de vocês, não só no evento, mas também no né, pós-evento, respondendo o nosso NPS, nossa pesquisa de satisfação. É importante que vocês respondam para a gente saber como está sendo, se está agradando, se não. Também a questão de sugestão de temas e chamar a atenção de vocês que, para o recebimento de, né, nós só enviamos certificados para aqueles que respondam essa pesquisa. Antes que me perguntem, a gente está um pouco atrasado em relação a essa questão de envio de certificados. Eu acho que desde a quarta edição que nós não enviamos ainda, mas vou aproveitar agora a semana que vem, né, dos feriados, para fazer uma força-tarefa e enviar todos. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Alex, a todos vocês que estiveram aqui. E caso tenham dúvidas, caso tenham sugestões, não hesitem em preencher a pesquisa de satisfação, porque eu leio todas as respostas. Tá bom? Obrigada, um bom dia para vocês e até a próxima.